Começa agora o Mundo Soja, o espaço semanal dedicado ao alimento mais relevante na cadeia do agronegócio brasileiro. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a alta produtividade dos agricultores de soja irrigada no estado de Minas Gerais e quais as vantagens de utilizar essa tecnologia durante todo o ano. Para debater este tema, eu recebo o presidente da AproSoja Minas Gerais, Wesley Barbosa de Freitas. Olá, Wesley, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Satisfação é toda nossa, muito obrigado aí pela oportunidade, pois o seu programa e outros programas mais que temos tido a oportunidade de participar, é que o produtor tem voz, pode dizer aquilo que ele faz no seu dia a dia, nos seus afazeres e levando um alimento sadio e barato ao cidadão que mora nas grandes capitais. Muito obrigada por esse depoimento, Wesley. Isso realmente nos incentiva a seguir com essa programação nichada, voltada para o produtor rural. Vamos lá, a cada safra, que passa, os custos nas propriedades só aumentam. São despesas com maquinário, combustíveis, as contas altas e frequentes e por aí vai. Como o agricultor pode se organizar para investir na irrigação da lavoura de soja? O que você pode trazer inicialmente para esse telespectador? Olha, a irrigação é um mecanismo que você, com um menor número de terra, uma menor proporção de terra, você consegue ampliar a sua produtividade. Além de estar otimizando a sua produtividade, você diminui a necessidade de desmatamento, você amplia a oferta de alimentos na mesma propriedade e, com um detalhe, você poderá fazer até 3 safras durante o mesmo ano. Então, otimizando assim a utilização da terra. Então, são vários benefícios, dentre eles, esses que eu citei para você. Wesley, então aí, Minas Gerais, que você domina, conhece, ajuda a gerenciar essa produção de soja no seu cargo, na AproSoja, como você pode avaliar os resultados dos produtores que usam o sistema de irrigação em comparação aos outros que não utilizam essa tecnologia? Olha, a soja é uma cultura tão gratificante da gente praticar ela, pois todas as outras culturas, elas coexistem juntamente com a soja. Pois você, agora no final agora do mês de setembro, início de outubro, as áreas que são irrigadas estarão plantando as sojas nas áreas de irrigação. Pois, início de janeiro, você tira da área a sua soja que foi plantada agora entre setembro e outubro. Logo após vem a cultura do algodão, cultura do milho, cultura do trigo, cultura da batata, várias outras culturas que são implantadas após a retirada da soja. E com um detalhe, a soja ela tem um potencial tão grande de fixação de nutriente, que é o nitrogênio no solo, você assim economizando a utilização de fertilizantes químicos. Então, além de você estar ganhando na rotação de cultura, pois talvez as pessoas não sabem, você não pode estar implantando a mesma cultura na mesma área por vários e vários anos. Então, com a utilização da irrigação, você faz no primeiro plantio o cultivo da soja, no segundo, que ela é uma leguminosa, no segundo plantio você faz um cultivo aí de milho ou de trigo ou de uma outra gramínea, e logo após você entra aí com a batata, com HFs, que é hortifruti grangeiros, você entra aí com a cultura do algodão, você entra com a cultura do milho. Então, assim, uma gama de
cultivos que você pode fazer em cima dessa área que foi utilizada a irrigação. Então, a gente vê com bons olhos a necessidade de estar ampliando a utilização dessa prática. Nós sabemos que Israel é um país onde existem uma incidência de chuva muito pequena e lá eles utilizam a irrigação. E hoje eles é um dos maiores exportadores para aquela região, devido à prática e à utilização da irrigação. Então, é de extrema importância nós ampliarmos isso. A minha região em especial, que é o norte do Triângulo Mineiro, nós temos ainda pouca a utilização desta prática, que é a prática da irrigação. Porém, o estado de Minas Gerais é um dos maiores utilizadores dessa prática. Nós temos aqui o Noroeste, o Norte, Unaí, Paracatu, que hoje é uma das maiores regiões irrigadas do país. E a gente vê que onde chega essa prática, o IDH, como ele tem elevado, pois você consegue otimizar a produtividade destas culturas nessas regiões. Wesley, você falou sobre alguns tipos de irrigação. Você disse que Israel utiliza naquele território a irrigação que é por gotejamento. Aqui no Brasil a gente sabe que existem os pivôs, existem também outras tecnologias, outros tipos de irrigação aí em Minas Gerais. O tipo de irrigação de Israel por gotejamento funciona também na lavoura de soja ou realmente tem que ser o pivô? Olha, no caso da soja tem que ser o pivô, pois no caso do gotejamento tem que ser a cultura não perene, uma cultura aí de manga, uma cultura de laranja. Você otimiza a área, você otimiza a água, pois é um sistema que você tem que ficar em definitivo. Já na cultura da soja, você tem que plantar, você tem que colher com grandes máquinas, em seguida você tem que plantar outro tipo de cultura. Então, assim fazendo, não há possibilidade de você utilizar esse sistema, que é o de gotejamento. Então, na utilização da soja, ou é por pivô central ou por inundação, que é uma irrigação muito utilizada na região da Lagoa da Confusão, no Tocantins. E você tem exemplos reais com dados estatísticos de agricultores de Minas Gerais que tiveram uma safra relevante por causa da irrigação? Pode contar algumas histórias? Olha, como eu te disse, nós trabalhamos com uma empresa, com uma indústria a céu aberto. Então, nós dependemos da benevolência de Deus, pois na agricultura não conseguimos controlar o tempo. Ou tem chuva em excesso, ou falta chuva também, ou excesso de sol. E você, com o sistema de irrigação, você consegue suprir a necessidade da planta na medida certa, na hora exata que a planta precisa. Então, você, com esta prática, você automaticamente terá uma produtividade maior. Por quê? Aqueles estresses que a planta sofre durante o período que ela está dependendo da chuva, naquela hora que você supre essa necessidade de irrigação com os pivôs central, automaticamente aquela cultura ela terá uma produtividade maior, pois ela não sofre estresse hídrico. Então, automaticamente, você terá uma produtividade muito maior naquela área. Wesley, é fato que o pivô realmente é um dos principais equipamentos utilizados na irrigação de grandes áreas de plantio, você falou, inclusive em Minas Gerais é o que domina a região. Na sua opinião, qual a melhor estratégia de uso desse maquinário para gerar segurança ao produtor e garantir também uma boa colheita?
Olha, a maior segurança é você ter ali um sistema onde você colocará e suprirá a sua cultura com a água. Imagina você ficar dependente exclusivamente da chuva. Então, nesse momento, você tem que esperar o momento certo, a hora que realmente você vê as previsões de chuva, você vê que aquele período ali realmente você terá uma oferta de água em abundância. Então, assim, você talvez está lá no período, porque existe aqueles períodos ideais para o plantio, tanto da soja quanto das demais culturas. E talvez você não pode começar aquele plantio devido à falta de chuva, porque sem água é impossível germinar a semente. Agora você tem uma condição ideal de clima, porém não tem a umidade ideal para poder fazer o plantio da sua cultura. Então, você tendo a utilização da irrigação, você otimizará a sua área, aumentando assim a produtividade. Agora, uma coisa que a gente tem insistido e pedido e debatido é para que aumente as ofertas de energia elétrica, pois Minas Gerais ela tem uma particularidade muito grande, pois nós temos grandes rios, Rio Paranaíba, Rio Grande, na divisa de São Paulo. Nós temos grandes rios aqui que banham o nosso estado, que a gente poderia estar otimizando muito mais as nossas terras, aumentando a nossa produtividade, e com isso nós não precisamos de aumentar desmatamentos, nós não precisamos agredir a natureza. Agora, muitas das vezes as pessoas nos criticam, mas está utilizando a água. Pelo contrário, nós estamos otimizando a água. Analisa você, Deus quando fez a natureza, ela é tão perfeita, ela é tão sábia. Você imagina, você utiliza a irrigação, você joga água no solo, automaticamente o solo é uma esponja. O solo absorve aquela água, a água volta para o lençol freático, retornando assim à natureza. Então, você utilizando irrigação, você não estará fazendo mau uso da água. Pelo contrário, você estará reciclando aquela água e depositando ela novamente na natureza, ela voltando assim aos veios subterrâneos que tem de água, voltando assim aos rios, ao seu fluxo normal. Então, a utilização da irrigação nada mais é do que um aumento de oferta de alimento, oferecendo assim para toda a população em abundância um alimento mais barato. Wesley, você elencou inúmeros benefícios do sistema de irrigação. Está claro que vale a pena investir, mas agora vamos falar de números. Quanto que o agricultor pode e consegue investir para ter um sistema básico de irrigação que seja, porque a gente sabe que são os pequenos, médios e grandes agricultores, nem todos têm dinheiro em caixa para pagar um grande pivô. Como ele pode calcular e ver realmente o que vale a pena, se ele vai ter retorno, que orientação você pode passar para o nosso agricultor telespectador aqui do canal? Agricultores amadores, eles estão fadados ao fracasso, pois na atividade agrícola existia um ditado antigamente que dizia o seguinte: meu filho, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje é o contrário. Filho, estuda para você ir para a roça. Hoje não se permite mais produtores, agricultores amadores. Isso foi coisa do passado. Nós sabemos que o Brasil saiu de uma dependência, uma insegurança alimentar nos anos de 1970. Hoje, simplesmente, nós somos o maior exportador de soja do mundo. Hoje, a importância para o país na exportação de soja é maior do que a do minério de ferro.
Então, como eu estava te dizendo, hoje, para se implantar 1 hectare de irrigação, se custa em média mais ou menos R$ 15.000 para a implantação de um pivô central. Então, cada produtor tem que entender a sua necessidade, entender a particularidade da sua propriedade, pois não adianta simplesmente eu querer montar um pivô se na minha área eu não tenho oferta de água em abundância. Existem leis e regras que regem os rios, os mananciais de água, então precisa-se de uma autorização ambiental para que você possa utilizar aquela água. Então, você em posse disso, aí você verá se a sua área ela tem aptidão para a irrigação ou não. Então, isso aí é algo muito particular, mas que os governantes, os governos devem olhar com carinho para essa prática, pois nós teremos uma oferta muito maior de alimentos, de soja, de milho, de trigo e outras culturas mais, sem a necessidade de abertura de novas áreas. Importante as suas observações, Wesley. Você já falou alguns passos burocráticos que o agricultor precisa dar para conseguir implementar o sistema de irrigação. Mas agora vamos detalhar um pouquinho mais, explicar para o nosso telespectador, aquele que já produz soja, quer ampliar a área de cultivo, ou aquele agricultor de uma outra área que quer investir na soja e precisa saber o passo a passo certinho, por onde ele deve começar para implementar o sistema de irrigação. Vamos falar etapa por etapa. Olha, como eu te disse desde o início da nossa entrevista, você tem que saber e entender se na sua região você tem oferta de energia elétrica. Pois, como eu te disse anteriormente, na minha região nós temos um problema seríssimo, que é a oferta de energia elétrica. Nós sabemos, devido ao desgoverno, aos desmandos de governos anteriores aí, a Companhia de Energia Elétrica do nosso estado de Minas Gerais foi sucateada. Então, hoje, nós temos um problema seríssimo, que é a oferta de energia elétrica. Então, um dos problemas são esses. Outro, você consegue autorização na utilização da água? Outro problema. Então, eu tenho oferta de energia, eu tenho oferta de água, consegui as licenças ambientais, aí simplesmente medir o bolso, né? Como a gente já comentou anteriormente, não é uma prática barata, porém, em vez de você fazer uma cultura demorando 3 anos, né, fazer 3 culturas, uma por ano, você otimiza a sua propriedade. Você fará 3 culturas no mesmo ano. Você poderá colocar uma soja, poderá colocar um milho, poderá colocar um feijão. Aí imagina você, sem água não há cultivo. E você tendo essa opção que é a irrigação, você poderá utilizar dessa prática não só naquele período chuvoso, mas você poderá utilizar também em outros períodos, em outras épocas do ano, oferecendo assim uma otimização da sua área e uma oferta muito maior de produtos que são produzidos nas nossas propriedades. Wesley, como você pode avaliar a qualidade dos equipamentos disponíveis no mercado nacional, os equipamentos utilizados para a implementação do sistema de irrigação? Olha, hoje nós temos as mais variadas e os melhores equipamentos. Como eu te disse, o Brasil hoje é um país de primeiro mundo quando se trata de agricultura. Nós, produtores rurais, com toda dificuldade, com toda entrave ambiental, entrave de ambientaloides
nem vou dizer ambientalistas, ambientaloides, porque analisa você, quem é o maior preservador das suas propriedades? Somos nós, os produtores rurais. Sem lei ambiental, sem nada, o produtor rural mineiro, ele protege 33% do seu bioma. Está em seu estado natural, da forma com que Deus deixou. Então, quando foram criadas essas leis ambientais, o produtor mineiro já tinha esta preservação. Então, é gratificante a gente poder trabalhar com uma atividade preservando e cuidando do meio ambiente. Então, isso nos engrandece, nos envaidece, pois mesmo com tanta dificuldade, com tantos obstáculos, com tantos problemas que o produtor brasileiro enfrenta, a gente vê nessas reportagens aí, os países da Europa, os entraves e as dificuldades que eles querem criar e gerar para a nossa atividade. Mas por que eles estão fazendo isso? É porque o Brasil, ele é um gigante. Eu não tenho a menor dúvida que se colocassem condições, financiamentos, dinheiro, com a mesma área que nós temos hoje, nós dobraríamos ou triplicaríamos a nossa produtividade. O Brasil, sem sombra de dúvida, é o celeiro do mundo. Ele não será o celeiro do mundo, ele já é o celeiro do mundo. E muito em breve, aí, dentro de 20, 30 anos, será o maior produtor de alimentos do mundo. E não existe oferta de alimentação que não seja aqui no Brasil. Porque os outros países já saturaram as suas áreas, não tem como ampliar as suas áreas de produção. O Brasil tem muita área para ser explorada ainda, que é utilizado hoje na pecuária. A pecuária, dentro de um curto prazo de tempo, ela cederá espaço para mais ampliação e utilização da agricultura, pois a geração de emprego, renda, que esta atividade oferece para as regiões pobres, cidades com IDHs baixos, quando chega a agricultura, aquilo modifica o cenário da região. Então, como eu te disse, é gratificante, além da gente estar lá no campo, cuidando da natureza, poder oferecer o pão do dia a dia à mesa do cidadão. É muito bacana te ouvir falando assim com tanto entusiasmo, tanto orgulho da sua cultura, da cultura da soja. Wesley, uma outra questão muito importante é a inovação, a tecnologia no campo. É a realidade agro 4.0. E existe um tipo de gerenciamento remoto do sistema de irrigação para facilitar o controle e o monitoramento do agricultor? Como eu te disse, não existe amadorismo mais na agricultura. O produtor rural hoje ele está altamente tecnificado. Como eu te disse anteriormente, tem que estudar hoje para ir para a roça. As nossas máquinas hoje são todas gerenciadas pela essa tecnologia 4.0. Hoje, aqui onde eu estou te dando essa entrevista, eu abro meu celular, eu sei onde está a minha máquina, o que ela está fazendo, se ela está funcionando, ou se ela está parada. Então, da mesma forma, são os equipamentos de irrigação. Você pode acionar um pivô central, você pode desligar um pivô central, você pode aumentar o fluxo de água através do seu celular. Então, assim, é uma gama de oportunidades que nós temos hoje, tudo utilizando as tecnologias. Então, as máquinas utilizadas, os pivôs centrais utilizados hoje nas irrigações, eles estão compostos dos mais altos e modernos equipamentos 4.0, otimizando, assim, a utilização da água e fazendo
apenas aquilo que realmente é de necessidade para a planta naquele momento. Wesley Barbosa de Freitas, presidente da AproSoja Minas Gerais, muito obrigada pela participação aqui no canal AgroMais. Eu que agradeço, pois eu, como produtor rural, homem do campo, ter a oportunidade de falar com vocês e expor a nossa realidade, expor aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Eu sou um homem que estamos lá na terceira geração, na mesma fazenda. Os meus avós, eles são descendentes e originários de Ituverava, estado de São Paulo, e desde 1909 que nós estamos na mesma propriedade. Então, ninguém mais do que eu quer cuidar dessa propriedade e, assim, transmitir esta propriedade para a minha descendência, que são meus filhos. Então, muito obrigado a vocês por esta oportunidade de estar falando para todo o Brasil. Muito obrigada, então, Wesley. Eu que agradeço. E o programa Mundo Soja desta semana fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube AgroMais TV. Uma ótima semana, a gente se vê no próximo programa.